Vamos ficar em pé? Eu senti que tem muita gente que está com vontade de conversar hoje de manhã, viu? Eu acho que ficaram aquartelados em casa, não é? E não tiveram muita oportunidade de conversar. Então você pode fazer isso agora. Conversa com quem está aí do seu lado. Diga que é uma alegria ter conosco, é um prazer. Faça isso agora. E nós vamos, nesse momento, vamos orar. E eu sei que todos temos motivos, muitos motivos pelos quais devemos orar. Mas diante dessa crise que em particular o nosso estado está vivendo, momento de muita tensão, eu queria pedir que os irmãos orassem especificamente. Eu recebi aqui a carta de uma irmã pedindo oração, e o pedido dela é oração pelos policiais, pelos familiares, pela nossa polícia, pelas nossas autoridades, para que Deus pudesse dar discernimento, sabedoria. Dentre as pessoas que faleceram, já quase 150, não é? Pela última informação que eu tive, eram 137 ou 138 até ontem. Muita gente não era do bem, era gente envolvida com drogas, com a criminalidade, mas alguns não. Mas mesmo aqueles que eram envolvidos, eles têm mãe, eles têm irmãos, e essa família está enlutada, está sofrendo. Queria que você curvasse a sua cabeça e lembrasse principalmente dos nossos irmãos que são militares e de suas famílias, e orassem também pelo governo do nosso estado, para que Deus dê discernimento àqueles que estão no comando do governo do nosso estado. Curve a sua cabeça, ore ao Senhor e ore especificamente por aqueles que vocês conhecem. Senhor nosso Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, e nós estamos orando ao Senhor para pedir misericórdia, misericórdia sobre a nossa nação, mas agora mais especificamente sobre o nosso estado. Estamos, como o Senhor sabe, vivendo momentos difíceis, momentos perigosos. Pessoas inocentes estão correndo risco a todo momento. Muitas famílias enlutadas, muitas famílias inseguras,
outros sofrendo por toda essa situação de insegurança, alguns que precisam trabalhar para ganhar o pão de cada dia e que já estão passando por apertos financeiros. Queremos agradecer pelos livramentos que o Senhor nos deu e por estarmos aqui na tua casa nessa manhã reunidos, louvando e bendizendo o teu santo nome. Pedimos, ó Pai, que o Senhor dê sabedoria, discernimento, não porque mereçamos, mas porque as misericórdias do Senhor são muito grandes para conosco. O que nós estamos pedindo é a tua misericórdia para o nosso povo. E pedindo que essa situação possa se resolver da melhor forma possível. Coloca no coração dos que comandam e dos que são comandados discernimento, sabedoria, e protege, Pai, o nosso povo. Agora queremos agradecer pela alegria de revermos os nossos irmãos, de estarmos reunidos aqui na tua casa, prestando este culto que só a ti é devido. Pela alegria de termos a liberdade de podermos cultuar a Ti. E pedimos agora que o Senhor aceite esse culto que é prestado com alegria pelos Teus servos. Porque nessa manhã nós também podemos dizer como salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nós estamos alegres por estarmos aqui. E agora é com alegria que nós vamos entoar esses hinos como manifestação do nosso contentamento pelas bênçãos recebidas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar alegremente. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Tu és
vou caminhar, Senhor, por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Senhor, tudo pode passar, teu amor nunca, teu amor jamais me deixará. O Senhor te ama, sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, estamos aqui diante do Senhor, Deus. Eis-me aqui. Os irmãos podem sentar. Prezados, hoje nós vamos ter normalmente o culto no horário regular, das 18h30 às 20 horas, e eu pretendo realmente não ultrapassar as 20 horas, por causa dessa situação ainda não totalmente regularizada. A não ser que haja uma mudança, nós estaremos mantendo essa semana os trabalhos da igreja normalmente, regularmente, a não ser que algo pior venha acontecer. Mas pelo que temos acompanhado e visto, creio que finalmente estamos caminhando para dias melhores, numa situação mais estável. Por essa razão, nós não estaremos suspendendo os trabalhos regulares da igreja. Amanhã, o culto de ação de graças que teríamos, esse foi suspenso
porque a decisão foi tomada ainda no decorrer da semana finda. À noite, os trabalhos serão realizados normalmente, não é? Eu entendo que algumas pessoas que moram em bairros onde há uma situação de risco maior, não é? Às vezes terão vontade de ver, mas por uma questão de prudência não estarão vindo. Mas eu sei que muitos de nós podemos vir e voltar, e Deus vai nos guiar, e Deus vai nos proteger. Eu não acho que seria uma questão de imprudência para aqueles que moram em lugares onde a violência não é tão grande. Por isso, vamos manter o culto e vamos louvar a Deus, interceder pelo nosso povo, interceder pela nossa nação, que Deus dê sabedoria, discernimento, para que as nossas autoridades, tanto os que lideram como os que são liderados, possam encontrar o caminho da paz e aproveitem para refletir e pensar que realmente, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas. E nós estamos vendo isso literalmente, ou não? Não é? Se não for o Senhor guardando, em vão. Por isso que devemos pedir que Deus, na sua misericórdia, atenda o clamor daqueles que pregam, apregoam e vivem buscando a paz do Senhor. Quanto às atividades, eu queria destacar que o curso do Ministério de Krauf, a pergunta, foi transferido da semana passada para agora, sexta-feira, às 19 horas. Então, quem tinha feito inscrição para o curso A Pergunta, vai ser sexta-feira, 19 horas. Os outros cursos que já estão iniciados e aqueles que irão iniciar, todas as informações lá na sala de inscrições, aquela sala que fica à direita de quem vai sair para o estacionamento. Logo ali, aquela é a sala onde todos os cursos estão fazendo as inscrições, e você poderá passar ali, ver quais são os cursos que estarão iniciando. Salvo engano, são cerca de 17 cursos que a partir de março, não é isso? 17 cursos que a partir de março já estarão iniciando, e as inscrições de alguns deles já estão abertas. E desses cursos, depois outros, não é, que também são oferecidos pela igreja, terão início em datas posteriores. São essas as informações que eu gostaria de destacar, dentre aquelas que já no boletim estão registradas. Leia com atenção. Também, irmãos, a pastoral que está aí, Deus colocou no meu coração escrever alguma coisa, e no auge desse problema todo que estamos vivendo, nós fizemos com que essa reflexão chegasse na mão do governador, do secretário de governo e também das autoridades policiais. Porque nós cremos, e o que me motivou a isso, é que quando eu fui escrever a pastoral, eu coloquei esse verso no final: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então achei que não devia ficar omisso e deveria realmente trazer uma palavra de equilíbrio. A igreja não toma partido, a igreja é pelo que é certo, é pelo que é justo, é pelo que é correto, mas a igreja também não entra como juíza nesses tipos de problemas e impasses. Mas devemos, como cidadãos,
termos a consciência de que estamos nesse mundo para brilhar. Como Paulo diz em Filipenses 2,15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. E é isso que nós estamos vendo hoje. E em segundo lugar, leia Mateus 24 e 25 durante essa semana. Anota aí. Mateus 24 e 25 é o texto, aliás, é Mateus 25 principalmente. Mateus 25. Mas no 24 também é o início do sermão profético e o princípio das dores. Então, lembre de ler sobre isso, que eu creio que nós já estamos vivendo esse tempo aqui que Cristo falou, que haveria de anteceder a sua volta. Eu queria lhe incentivar a ler esses 2 capítulos, não é? Não é muita coisa, não é? Mas é um texto que registra o que Cristo falou. Às vezes a gente gosta de ouvir o que um fala, o que outro fala, não é? Mas aí você tem aquilo que Cristo falou. E Cristo falou sobre isso de forma muito objetiva. Tá certo? Então, esse momento, nem adianta você ficar naquela discussão teológica. Eu sou pré-milenista. Eu sou pós-milenista. Eu sou amilenista. Sabe o que é que você precisa saber? Se ele voltar, se você sobe ou não. Hein? É isso que você precisa saber. O resto, essa discussão aí, não vai levar muito, não. Eu vejo, às vezes, as pessoas discutindo, até porque o próprio Cristo disse que dia e hora ninguém sabe. Mas ele falou dos sinais que haveriam de anteceder. Eu creio que muitos deles já estão cumpridos e outros estão a se cumprir. Leia com atenção Mateus 24 e 25, trata do sermão profético de Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez? Salmo 102, verso 1. Ó Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Qual é a sua oração? O que é que você gostaria de dizer para Deus nessa manhã? Qual é o seu clamor? O que é que você precisa? Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Se você tem algo especial que quer colocar diante do Senhor, pode deixar o seu lugar, pode vir aqui à frente, enquanto seremos inspirados também por uma música especial, curve a sua cabeça, e nós estaremos orando em seguida, mas pode vir.
Pai de amor, nesse momento do culto, nós reservamos para interceder uns pelos outros. E fazemos isso com a convicção de que o Senhor ouve as nossas orações. Que o Senhor atende ao clamor de todo aquele com sinceridade e inteireza de coração, busca em Ti a sabedoria, a renovação de forças, o discernimento, a cura, a direção e a paz que só o Teu Filho Jesus Cristo pode nos dar. O Senhor sabe que são diferentes problemas, diferentes situações, diferentes preocupações que trazem essas pessoas até aqui. E elas estão depositando diante do Teu altar, através das orações, suas ansiedades e suas necessidades. E nós pedimos, Pai, que na Tua infinita bondade, o Senhor atenda a esses pedidos, o Senhor ouça o clamor de cada um. E nós pedimos, em nome daquele que é o nosso Salvador, o Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu esqueci de pedir à igreja, mas em tempo, eu quero informar que a mãe do irmão José Fernando vai sofrer uma intervenção cirúrgica e ele pediu que estivéssemos orando por ela. Então queria comunicar isso aos irmãos. Deus está ouvindo, não é? E que Deus abençoe a mãe do irmão Zé Fernando e a sua família também. É chegado o momento do culto em que haveremos de louvar a Deus através da entrega dos dízimos e ofertas. Os irmãos sabem que a palavra de Deus diz que Deus ama a quem dá com alegria. Os irmãos sabem também que um servo do Senhor deve ser fiel ao Senhor, que fidelidade é a chave que abre as comportas do céu, é a fidelidade. Por isso que o profeta Malaquias diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as portas dos céus e derramarei sobre vós bênçãos em maior abundância. As chaves que abrem portas e fecham portas. A fidelidade é uma delas. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus Cristo disse àqueles que são seus discípulos: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. É fidelidade. Eu estou dando essa palavra aqui porque Deus tem sido
muito bom conosco. Nossas contas estão em dia, terminamos 2016 com tudo em ordem, não deixamos nenhuma dívida para trás. Mas agora, nesse mês de janeiro, com a viagem de muitos, e nesse início de fevereiro, até com a suspensão dos cultos, nós estamos passando por uma fase também crítica. Então, eu queria apelar aos irmãos que, na medida do possível, pudessem entregar os seus dízimos. Eu sei que farão isso, mas eu estou falando porque a igreja também sofre, não é, as consequências de tudo isso aí. Porque a igreja somos nós. Então, que Deus continue abençoando a sua vida, que você continue gozando das bênçãos de ser um daqueles que é fiel ao Senhor. E, por certo, Deus haverá de abençoá-lo ainda mais. Porque tem muita gente que diz assim: olha, Deus vai castigar quem não der. Não é isso que ele diz, não. Ele diz que ele abençoa mais aqueles que são fiéis. Agora, toda falta de fidelidade e toda desobediência também tem os seus preços, não é? Vamos orar agradecendo a Deus os dízimos e ofertas e, ao mesmo tempo, agradecendo a Deus a vida das nossas crianças. Eu vou pedir para as crianças só ficarem em pé. Nós vamos orar nesse momento. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essas crianças, pela vida de cada uma delas, e oramos pelos seus pais, por aqueles que têm a responsabilidade de transmitir a elas os teus ensinamentos. Queremos agradecer porque, como igreja, podemos ajudar os pais a dar uma boa formação moral e espiritual aos filhos que o Senhor a nós tem confiado. E agora, Pai, nesse momento em que haveremos de devolver os dízimos e entregar as ofertas, queremos manifestar a nossa gratidão pelo pão de cada dia, pela saúde, pelo trabalho, porque o Senhor renova as nossas forças. Queremos pedir que o Senhor nos oriente como igreja para aplicarmos com sabedoria os recursos que a nós são confiados e que devem ser usados para sustento e ampliação do teu reino. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.
Colocar em pé. Nós vamos continuar adorando ao Senhor. Nós vamos declarar que Ele é fiel. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, dando poder aos teus filhos. Vozes femininas. Flores e frutos, montanhas
masculinas. Todos juntos. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia por dia, convenção sem fim. Tua mercê me sustenta. Porque o Senhor mandou o seu único filho morrer numa cruz do Calvário para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Graças eu te dou. Pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças
presença, Senhor. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo,
será eternamente. Prezados, um personagem do Velho Testamento que se destaca por ter vivido em uma época em que Deus realizou várias maravilhas, vários feitos miraculosos, é Elias. Por isso que muitos pregadores usam as experiências de Elias, um homem que de maneira especial foi usado por Deus, mas que Tiago nos lembra o seguinte, lá no final da sua carta, no capítulo 5, verso 17, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Era homem, e era homem como nós. Eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis, no capítulo de número 18. E nós vamos ler esse texto. Ele é um pouco longo, mas ele conta uma experiência que Elias teve como instrumento de Deus numa época muito difícil. Uma época de muita perseguição, muita violência, uma época conturbada, difícil, uma época de muita escassez, de uma estiagem de quase 4 anos, sem chuva alguma. Pensem nas implicações, levando em consideração a época em que Elias viveu. Uma época de muita rebeldia e de intolerância, além de grave perseguição àqueles que serviam ao Senhor. E, servindo ao Senhor, eram normalmente perseguidos pelos que serviam a Baal e aos Baalins. E esse texto conta o seguinte, a partir do verso 17. Sucedeu que, vendo o rei Acabe a Elias, disse-lhe: És tu perturbador de Israel? Respondeu Elias: Não sou eu que tenho perturbado a Israel, mas és tu e a casa de teu pai, por teres deixado os mandamentos do Senhor e por teres tu seguido os Baalins. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comem da mesa de Jezabel, a rainha, esposa de Acabe. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel
reuniu os profetas no Monte Carmelo, e Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se é Baal, seguiu. O povo, porém, não lhe respondeu nada. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, e eles escolham para si um dos novilhos, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro novilho, e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio do fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu, dizendo: é boa essa palavra. Disse, pois, Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos novilhos, preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus, mas não metais fogo ao sacrifício. E tomando o novilho que se lhe dera, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém, não houve voz, ninguém respondeu. Saltavam em volta do altar que tinham feito. Sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo e necessitasse de que o acordem. E eles clamavam em altas vozes, e conforme o seu costume, se retalhavam com facas e com lancetes, até correr o sangue sobre eles. Também sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde, porém não houve voz, ninguém respondeu, nem atendeu. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor que havia sido derrubado. Tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o seu nome. E com as pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez em redor do altar um rego, em que podiam caber 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o novilho em pedaços, e pôs sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. De novo disse: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu de água também o rego. Sucedeu, pois, que, sendo já hora de se oferecer sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que, conforme a tua palavra, tenho feito
todas estas coisas? Respondeu-me, ó Senhor, responde-me, ó Senhor, responde-me, para que esse povo conheça que tu, ó Senhor, és Deus, e que tu fizeste voltar ao seu coração. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda também a água que estava no rego. Quando o povo viu isso, prostraram-se todos com o rosto em terra e disseram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disseram-lhe, ou disse-lhes Elias, agarrai os profetas de Baal, que nenhum deles escape. E agarraram-nos. E Elias fez descer ao ribeiro de Quizon, onde os matou. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque há ruído de abundante chuva. Acabe, pois, subiu para comer e beber. Mas Elias subiu ao monte do Carmelo, inclinando-se por terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço, sobe agora e olha para a banda do mar. E ele subiu, olhou e disse, não há nada. Não há nada. Então disse Elias, volta lá 7 vezes. Sucedeu que, a 7ª vez, disse, eis que se levanta do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então disse Elias, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que em pouco tempo o céu se enegreceu de nuvens e vento, e caiu uma grande chuva. E Acabe, subindo ao carro, foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Amém? Eu tive um professor de homilética que ele dizia assim, olha, quando você não tiver muito o que dizer, leia um texto bem grande. Mas não é esse o caso. O problema é que, às vezes, a gente tira um texto do contexto e a gente leva para onde a gente quer, e às vezes dizendo o contrário do texto. E esse é um problema. Porque heresia é exatamente isso. É citar o texto distorcendo. O mestre disso é o inimigo. Como é que o diabo tentou a Jesus? Hein? Ele usou o que para tentar? Usou a palavra fazendo uma distorção, aplicando de forma errada. Então, o negócio não é simplesmente usar a palavra, é usá-la de maneira correta. Não é ler e entender de qualquer maneira, é ler e entender como Deus quer que entendamos. Elias, o profeta tesbita, mas era morador de Gileade. Na época em que vivia o rei, era Acabe. Acabe casou com Jezabel, uma mulher difícil. Lembra alguém aí? Você não, né? Difícil. Ela era tão difícil que quando Acabe chega para Elias, você é o perturbador de Israel? Ele diz, eu não, é o Senhor.
É você, sua casa, vocês é que perturbam. Na hora que Jezabel chegou para ele, eu vou acabar com você. Aí ele correu. Imagina uma mulher dessa. Mas ele vivia nessa época de muita perseguição. Mas Elias era ousado. Um homem ousado. Quando Acabe chega para ele e diz: você é o perturbador de Israel? Eu não. Não sou eu que perturbo, não. Quem perturba então? Elias disse: verso 18: não sou eu que tenho perturbado a Israel, mas és tu e a casa de teu pai. É você que perturba. E aí Elias diz o seguinte: e sabe como é que você perturba? Tem duas coisas que perturbam a Deus e ao povo, que trazem maldição. Que duas coisas são essas? A primeira, por terdes deixado os mandamentos do Senhor. Deixou os mandamentos. Hoje nós usamos um outro texto: se desviou. E tem uns que acham que isso é bonito. Ei, meu irmão, como é que você está? Não, pastor, estou desviado. Minha vontade é: meus pêsames. Não é não? Não, deixou. Vai ter consequência. E a segunda razão, por terem seguido a idolatria ou aos Baalins. Você que perturbou. Quando você se afasta de Deus. Quando você se afasta de Deus, quem perturba a sua casa? Você, ué. Foi ninguém, não. A pessoa que mais perturba a sua família é você desviado. É você afastado de Deus. Isso não é só a Bíblia que fala, não. Se você for estudar os compêndios aí de comportamento, de psicologia, você vai ver quais são as consequências nefastas da ausência de um pai ou da ausência de uma mãe. Por isso que cabe à família ensinar aos filhos o caminho que deve andar. Não é a igreja auxilia a família. A igreja não substitui a família. A igreja auxilia a família. Não substitui. Era um homem ousado e que denunciava com muita clareza quais são os erros. Não generalizava, porque nós temos a tendência de dizer assim: está tudo errado. Mas o que é que está errado mesmo? Não, o que está errado é que você se afastou de Deus, que você está no caminho da idolatria. É isso aí. É isso que tem trazido maldição, Acabe. Então não sou eu, Acabe. É você, é a casa do seu pai. Um homem que enfrentava desafios que a gente tem até dificuldade de ver isso. O homem sozinho enfrenta o desafio de 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Acera, 800
50. 850 contra quantos? Hein? 1. Mas sabe, eu creio que a melhor definição com relação a estarmos com Deus sobre maioria é um mais Deus. Isso é maioria. (850) contra quantos? 1. Mas esse era um mais Deus. Maioria é você e Deus. Olha, mas não estou dizendo você e crendice, não. Estou dizendo você e Deus. Eu não estou dizendo você e seu rótulo religioso. Eu estou dizendo você e Deus. Eu não estou dizendo você e seu orgulho espiritual. Eu estou dizendo você e Deus. Você e seu orgulho espiritual, se achar o máximo, aí é um 0 à esquerda. Você e seu rótulo religioso, 0 à esquerda. Você é a maioria quando é você e Deus. Aí você é a maioria. Ele era um homem fiel a Deus. E agora ele, por ser fiel a Deus, chama o seu povo. No verso 21, ele diz assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando? Até quando vamos ser, como dizem os engraçados, crentes Raimundo? Um pé na igreja, o outro no mundo. Olha aí para o lado, tem algum com cara de Raimundo? Aqui tem um Raimundo, mas é bênção. Até quando vai ficar com essa brincadeira de ser crente domingo e o resto da semana é o quê? Até quando? Até quando? Cochear entre dois pensamentos, ter dois comportamentos, ter duas caras. Aliás, isso me faz lembrar de uma ilustração engraçada que eu vi de uma criança, e criança fala tudo, né? Fala mesmo. E alguém convidou o pastor para ir almoçar em casa, o pastor foi, aí a criancinha estava lá com 4 aninhos, e era esperta demais, e ficou, olhava o pastor assim pela frente, aí olhava por trás. Aí olhava pela frente, aí olhava por trás. Aí a mãe, inocentemente, né? Perguntou: o que é, filho? Mãe, a senhora não disse que o pastor tinha duas caras? O negócio é sério. Mas até quando vão cochear entre dois? Nós não podemos seguir a Deus e a Mamon. Não podemos servir a Deus e a Mamon. Outro grande servo e líder do povo de Deus, Josué, também fez isso. Chamou o povo e disse: olha, vocês escolham a quem vocês querem seguir. Se aos deuses dos amorreus, ou aos deuses do Egito, ou aos deuses da terra em que habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué deu ultimato. E Elias também. Até quando vão ficar aí? Com um pé na igreja, o outro no mundo. Até quando vão cochear? Sabe o que aconteceu?
o povo não lhe respondeu nada. Olha o verso 21. E Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Mas se Baal, seguiu. O povo, porém, o que é que fez? Nada respondeu. Eu já disse isso aqui uma vez. Meus irmãos, às vezes eu fico pensando que a gente prega, parece que está jogando água em pena de pato. Já jogou água em pato? Não molha, escorrega. E a gente prega, a pessoa está lá, mas não entra, a palavra não entra, não encaixa. A pessoa continua do mesmo e responde nada. Nada. Entra e sai, semana após semana, e não dá resposta positiva. Não se posiciona. Pois foi assim que o povo fez com Elias. Não deu resposta. Mas Elias era servo de Deus. E era profeta para o povo. O povo nem sim, nem não. Nem cheira, nem fede. Nem para frente, nem para trás. Povo insensível, povo apático, povo indiferente, povo inerte. Povo que não age e nem reage. Povo que não responde. Povo que não decide. Povo que não se posiciona. Nós acabamos de cantar um hino belíssimo. Eu não o adoro pelo que ele faz. Eu adoro por quê? Pelo que ele é. Você adora a Deus pelo que ele faz somente? Ou você o adora pelo que ele é? Aquele povo estava lá. Profeta, um homem de coragem e preocupado com o povo de Deus. Olha, se vocês são de Deus, sigam a Deus. Vejam que ele não disse assim: olha, se vocês forem de Deus, sigam a mim. Não, se você é de Deus, siga a Deus. Mas era um homem corajoso. Mais ainda, um homem zeloso. Agora ele chama os profetas de Baal, o povo apático, mas ele faz o seguinte: vou fazer um desafio. Prepara 2 novilhos aí, profeta de Baal e profeta de Acera de um lado e do outro. Vocês que são muitos, podem começar. Nós vamos fazer o seguinte: 2 novilhos, vocês vão repartir o novilho, vão colocar em cima de um altar e vão rogar a Deus. E eu também vou fazer a mesma coisa. Fazer um altar, colocar o novilho, a lenha, vou rogar a Deus. Aí o povo gostou. Quem é que não gosta de espetáculo? Hein? Hein? O povo gostou. Porque enquanto era só palavra, o que é que o povo fez? Não tem resposta. Agora, sabe? Viu como é que...
Vocês querem ver pegar fogo e aparece a gente, não aparece não? Hein? Quer ver pegar fogo? Aparece a gente. Isso é assim até nas igrejas. Está tudo bem. Ninguém nem querendo saber da administração. Deu problema. Sai gente pelo ladrão. Aí ele vai. Mas eu vou deixar algumas coisas de lado porque eu quero destacar nesse episódio que esse homem de Deus, e todo homem de Deus, é zeloso com as coisas de Deus. E que nós temos N lições que poderíamos tirar. Ele agora, com toda a confiança, mas com todo o zelo, ele chegou a exagerar até. Porque ele zombou dos profetas de Baal e dos profetas de Acera. Pode pedir aí, pode gritar. Está entendendo? Os profetas de Baal e de Acera são muito parecidos com os profetas de algumas igrejas de hoje, que pensam que a gente ganha Deus no grito. Meu irmão, eu acho que a gente devia dizer muito aleluia na igreja também, sabe? Podia dizer muito amém também, não podia? Pode. Mas eu posso dizer amém? Eu posso dizer amém! Qual amém que Deus vai ouvir? Tem gente que ganha no grito. Quer ganhar no grito na igreja. Não precisa gritar não, irmão. Aí ele gozou lá, pode gritar aí, ó. Grita aí, ó. Olha lá os profetas de Baal, o que faziam? Ele no verso 27, ao meio-dia Elias zombava deles. Clamai em altas vozes. Ele é um Deus, pode ser que esteja falando, que tem alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo e necessite de que o acordem. E eles clamavam em altas vozes. Parece até aquele pessoal que sobe lá no monte. Eles gritam tanto lá que incomoda o pessoal de Santa Lúcia dormir. É ou não é? Meu irmão, não tenho nada contra subir no monte, não. Você quer subir no monte para orar? Deus te abençoe. Pode subir. Sem problema. Quer ir orar na praia? Pode ir. Agora, pastor, vou lá para cima do monte, eu vou gritar. Você é bobo, rapaz. Será que Deus vê se você gritar? Aliás, o meu Deus é encarnado, Cristo Jesus, quando me ensinou a orar, ele disse assim, olha, você quando for orar, entra no teu quarto e fecha e ora. Teu pai que vem em secreto te recompensará. E os vizinhos da Praia do Canto dizem, sim, Santa Lúcia, não mais resmungarão. Ora você, rapaz. Aí, não, mas tem que, pastor, mas esse negócio de orar assim, com a voz tranquila, diante de Deus, não dá não, não dá não. Como é que Deus falou para Elias? Foi no meio do trovão? Foi no meio do terremoto? Hein? Não, foi depois, ele falou numa voz mansa e suave, meu irmão. Mansa e suave. Eu disse aí, o que aconteceu? Verso 28, eles clamavam em altas vozes, e conforme o seu costume, se retalhavam com facas e com lancetes, até correr sangue sobre eles. Não é o seu sacrifício físico que faz com que a sua oração seja ouvida. A sua oração é ouvida quando você se dirige ao Deus verdadeiro. Ao Deus verdadeiro. Ele convoca o povo.
E vai fazer agora o altar. Verso 30. Disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias faz o quê? Primeiro, Elias vai ensinar aquele povo: vem cá, povo, você aí, ó, vocês, venham aqui, vocês que não têm resposta para mim, vocês que estão aí, ó, pé na igreja, pé no mundo, você que não decide, você que não toma decisão. Lá em Cachoeiro, já morreram, por isso que eu vou contar. Eu era pastor em Cachoeiro, viu, Neleza? Tinha um camarada que morreu noivo. Casou não. Passou a vida toda noivo. Tem esse negócio não, rapaz. Ou você casa com a noiva, ou não sabe. Porque Cristo veio buscar quem? A noiva. E quem não faz parte da noiva, sobe não. Vem cá, vamos saber como é que adora a Deus, não é de qualquer jeito não. Primeira coisa, vamos acertar o altar. É preciso acertar o altar. Hoje o altar é o seu coração. Acerta o coração. É isso que ele diz, olha, vamos lá. E Elias, segunda parte do verso 30, e Elias reparou o altar do Senhor, que havia sido derrubado. Nós vemos na Era da Graça. Cristo, quando foi indagado em qual monte deveria o verdadeiro adorador adorar, ele disse: o verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade. O verdadeiro altar da sua adoração é o seu coração. Arruma! Como é que um coração dividido pode prestar sacrifício ao Senhor? Se o próprio Senhor disse: você não pode seguir a Deus e a Mamon, servir a dois senhores. Como é que um coração infiel pode prestar adoração ao Senhor? Arruma o altar. O que é que está de errado nos seus sentimentos? O que é que lhe prejudica em prestar um sacrifício agradável a Deus? Arruma o altar. Ele vai arrumar o altar, porque ele entendia que o altar é para glorificar a Deus, é para exaltar a Deus e é para agradecer a Deus e é para agradar a Deus. O altar que ele fez não foi para que ele se colocasse no altar. Quando ele foi orar, ele não convocou aquele povo para vir ouvir a oração poderosa. O povo foi convocado para ver a ação do Deus poderoso. Hoje em dia inverteram: venha para o culto da oração poderosa. É muito bobo. E tem gente: pastor, sabe por que eu estou seguindo fulana? Porque ela é mulher de oração. Seguir a Cristo, mulher, toma jeito. Por que você vai seguir mulher de oração? Quando foi que Elias formou o povo para seguir a ele? Olha, vocês querem seguir a Baal ou ao Deus verdadeiro? Seguir ao Deus verdadeiro, seguir o Deus verdadeiro.
Você tem mulher de oração, homem de oração, você tem a guru, rapaz. E como é que é mulher gurua, será? O altar não é para quem faz oração. O altar é para o Deus a quem oramos. E não adianta orar sem preparar o altar. Agora, ele ora e o fogo cai do céu. Cai do céu e consume, porque ele faz aí toda uma, porque é muito longo e o tempo não permite, faz toda uma preparação. Ele depois de preparar o altar, aí ele sabia o que ia oferecer exatamente sobre o altar. O novilho, a lenha, e aí ele coloca a água. O que é que a água tem a ver? Não foi isso combinado, foi? De Baal lá não. Está a lenha, o altar ele botou água. Quem foi que orou porque a chuva suspendeu? Hein? Foi Elias. Quem orou e a chuva voltou? Elias. E agora ele manda, coloca aí, abundante quantidade de água ao redor. Fogo desce, consome tudo, inclusive a água. Agora, o povo então diz: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Veja no verso 39. Quando o povo viu isto, prostraram-se todos com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Agora esse povo, vendo o poder de Deus, muda de atitude. Aquele povo que não dava resposta, agora tenha coragem para perseguir e ajudar Elias a acabar com os 850 homens que serviam a Baal, a Acera. Terminou? Não. Porque aquele sacrifício lá, ajudava diretamente o povo? Não, ajudava indiretamente. Você pensa um negócio comigo? Numa seca daquela, 3 anos e meio sem chuva, Elias faz uma extravagância, não faz não? Hein? Mandou colocar uma quantidade enorme de água. Mas eu ouvi um pregador que disse uma coisa interessante, e que eu anotei. Ele disse assim: mas Elias ofereceu água, porque ele sabia que o Deus a quem ele oferecia água iria mandar abundante chuva. Abundante chuva. Eu achei interessante isso. Agora Elias vai orar, depois de tudo isso. E ora e manda alguém lá. Vê se tem sinal de chuva. Não tem nada. Vai uma vez. Nada. 2. Nada. 3. Nada. Da 7ª vez. O que é que o rapaz viu? Uma nuvem no tamanho da mão de um homem. Só isso.
Eu fiquei pensando, esse rapaz estava no meio do povo, não estava não? Mas lá atrás esse rapaz não deu resposta, estava lá, ninguém deu resposta. Elias pregou, convoca o povo, e o povo nenhuma palavra. Mas agora não, agora esse rapaz obedece em uma situação até extrema. Porque pensa bem, alguém te manda fazer a mesma coisa 7 vezes uma atrás da outra. O que é que você pensa? Hein? Se você for muito educado, você vai ficar quietinho e vai fazer. Mas vai pensar. Esse cara está pensando que eu sou o quê? Eu vou para não perder o emprego. Não é não? Não, agora não, ele vai. 7 vezes. Sabe por quê? Quando você está convencido de que o seu Deus é Deus de poder, você ouve a voz do profeta de Deus. E foi. E Deus mandou abundante chuva. Eu quero concluir. Homem de Deus é homem visionário. É homem que vê tempestade em uma nuvem no tamanho da mão de um homem. É o profeta que tem a visão. É o profeta que tem a visão. Sabe por que é que muitas igrejas hoje não vão para frente? Porque tem muitas igrejas que estão tratando o profeta como se fosse gerente de igreja. Ou ele é profeta ou não é profeta. Ou ele tem visão ou ele não tem visão. Mas profeta de Deus, odiernamente, não é gerente de igreja. Profeta de Deus é homem que continua vendo de longe as promessas que se cumprirão realidade. E Elias era homem, como diz Tiago, homem como um de nós. Quero concluir com Tiago 5:17. Elias era homem, sujeito às mesmas paixões que nós. Orou com fervor para que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Não se pode pedir a Deus sem estarmos dispostos também a dar a Deus. Se eu vou pedir chuva, eu oferto chuva. Aí eu posso colher chuva. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Irmãos, nós teremos o culto hoje à noite, às 18h30. Eu quero dizer aos irmãos que eu estou feliz nessa manhã, porque vocês vieram. Eu estava pensando que ia ter menos gente, bem menos. Mas não foi bom ter vindo? Você louvou ao Senhor? A palavra falou ao seu coração? Foi melhor do que ficar em casa trancado? Hein? Então hoje à noite também vai ser assim. A você que nos visita, muito obrigado pela sua presença, que Deus o abençoe e volte sempre. Pastor, é um prazer revê-lo também conosco. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado, porque a tua palavra nos mostra que apesar da nossa humanidade, das nossas falhas, o Senhor continua usando homens semelhantes a Elias. Homens de coragem,
homens ousados, homens comprometidos com o Senhor, homens que não param de desafiar o teu povo a te seguir mais de perto e com maior fidelidade. Homens que oram e o Senhor responde. Homens que são capazes de ver, mesmo ainda longe, que as tuas promessas se cumprem. E nós pedimos que o Senhor esteja abençoando esse povo que se chama pelo teu nome. Esse povo que deve te seguir sem vacilar, com firmeza, com convicção, que o Senhor derrame sobre o nosso povo abundante chuva de toda sorte de bênçãos. Que o Senhor abençoe o nosso país, que o Senhor abençoe o nosso estado, que o Senhor abençoe o nosso povo e principalmente os domésticos da fé. E nós oramos em nome de Jesus. Se Deus quiser, e se não quiser, continua sendo Deus. Vamos sair cantando esse hino. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer,